Pronto, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3 apenas. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3 apenas, como texto base da nossa meditação hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Glória ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu bendito Filho, como esse próprio texto do Senhor nos ensina, Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça de todo homem, dos quais nós somos os membros, ó Senhor, que necessita ser instruído, ser guiado, ser orientado, ser estimulado por nosso cabeça, que é Cristo. Portanto, Senhor, suplicamos a Ti que nos ajude, Senhor, nesta noite, o Teu Santo Espírito, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em nós habita, nos ensine, nos conduza, nos guie em fidelidade a Ti, fidelidade à Tua palavra. Tu abra nosso entendimento, nosso coração para receber a Tua palavra, para crer nela, para viver ela, Senhor. Deus bendito, reconhecemos a nossa completa dependência a Tua. Por isso suplicamos, Senhor, seja propício a nós. Nos ajude, Senhor, a fim de nós, nesta noite, sermos alimentados por Tua palavra, sermos instruídos na verdade, a fim de sermos habilitados para toda boa obra. Se nós te oramos, te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso estudo: Marido, o cabeça federal. Marido, o cabeça federal, né? Hoje eu irei falar com vocês sobre um assunto que já falamos, já conversamos, já discutimos várias vezes, sobre a responsabilidade do marido sobre a esposa, né? Mas iremos dar uma ênfase agora de maneira introdutória para a gente entender melhor, para fundamentar o que será dito posteriormente, né? Sobre a responsabilidade do marido como cabeça federal sobre a esposa, no que diz respeito ao seu bem espiritual, físico e material. É necessário, então, nós aprendermos e entendermos um pouquinho a respeito da doutrina da aliança, da doutrina do pacto, ou então do federalismo, né? Outro termo usado. Mas vamos pensar um pouco aqui. Um presidente e os cidadãos constituem um país. Um líder e os liderados constituem um bando ou um grupo de pessoas. Um rei e os servos constituem um reino. Um patrão e os funcionários constituem uma empresa. Um técnico e 11 jogadores constituem um time. Agora eu pergunto a vocês, de quem é a responsabilidade e a quem é atribuída a culpa quando um país está indo mal política e economicamente? O presidente, né? Ele recebe toda a responsabilidade, né? É a ele atribuído todo o problema, toda a situação no país. De quem é a responsabilidade e a quem é atribuída a culpa quando um grupo de pessoas é prejudicado? E um líder. Ele que está liderando este grupo. De quem é a responsabilidade e a quem é atribuída a culpa quando um reino é tomado? O rei fracassou. O rei fracassou. Consequentemente a isso, todo um reino é prejudicado, sofre. Mas a responsabilidade e a culpa recai sobre o rei, o chefe. De quem é a responsabilidade e a quem é atribuída a culpa quando uma empresa quebra? A responsabilidade e a culpa é atribuído ao
patrão ou aquele que é responsável por gerenciar essa empresa. Para aquele que está na liderança, na posição de liderança. De quem é a responsabilidade e quem é atribuída a culpa quando um time perde ou é rebaixado de divisão? Quem é que recebe logo a primeira lapada, né? É logo demitido. Um técnico. Irmãos, todos esses exemplos acontecem na vida real e todos nós somos sabedores que, independentemente de qualquer coisa, a responsabilidade será sempre daquele que estiver na posição de liderança. Independentemente de qualquer coisa. Seja coisas boas ou ruins, sempre será atribuído ao líder a responsabilidade da presente situação ou condição. Assim também é atribuído, irmãos, ao marido a responsabilidade pela condição espiritual, material e física de sua esposa. Da mesma maneira. Agora, para entendermos essa verdade de maneira mais clara, é necessário termos um entendimento razoável sobre a doutrina da aliança, como eu falei. Ou a doutrina do pacto. Ou, em outro termo usado, federalismo. Né? Primeiramente, o que significa aliança? Nas Escrituras, irmãos, a palavra traduzida para aliança também pode ser traduzida como pacto ou confederação. Isso significa uma aliança, um acordo, um pacto. Uma união por votos de lealdade entre duas partes, em que há promessas de recompensa pela obediência e advertência de punição pela desobediência ou a quebra desse pacto, a quebra dessa aliança. Isso basicamente resume o que é uma aliança, o que é um pacto. Se quiser falar, pode falar, viu? Não. Nas Escrituras, irmãos, podemos ver muito claramente que sempre que Deus estabelecia alianças com a humanidade ou com um povo específico, ele fazia isso com um indivíduo que representava o todo, o qual nós chamamos de cabeça federal. Todas as alianças que a gente vê na Escritura, a gente vê que Deus sempre faz uma aliança com um grupo, ou com a humanidade, ou com um povo em específico, mas sempre essa aliança é feita com um representante, com um cabeça federal, que vai representar o todo. Exemplo, Adão. Deus faz um pacto com Adão, ele faz um pacto com a humanidade, e o representante federal da humanidade com quem ele faz o pacto é Adão. Ele é o cabeça federal, o representante da humanidade. Tanto é que a Bíblia vai deixar muito claro de que quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Nós caímos e Adão caiu e nós caímos com ele. Por quê? Porque ele era o cabeça federal, o representante da aliança, do pacto da humanidade, de Deus com a humanidade, com o homem. Outro exemplo, Noé. É outro pacto com a humanidade, que Deus não iria mais destruir o mundo com água. Então Deus chama Noé e com Noé faz esse pacto, estabelece esse pacto, dizendo que não mais destruiria o mundo com água. E aparece um sinal de tempos e tempos no céu, né, que é o arco-íris. Então Noé é um cabeça federal desse pacto. Outro exemplo, Abraão. Deus faz um pacto com Abraão, prometendo a ele o quê? Um povo e uma terra. A partir de Abraão, Deus suscita o povo de Israel. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos de Israel e, consequentemente, nasce a nação de Israel. Só que quem é o cabeça federal desse pacto com a nação de Israel? Abraão. Tanto é que os fariseus do Novo Testamento lá, né, se vangloriam disso. Né? Não diga que temos por pai Abraão, Jesus já disse. João Batista, né? Um outro exemplo, Moisés, o pacto sinaítico. Quem é o cabeça federal desse pacto? O representante? Moisés. Moisés, a quem Deus deu as tábuas da lei. Outro exemplo disso é Davi. Deus estabelece um pacto com Davi em 2 Samuel 7, se não falha a memória, e prometendo que um dos seus filhos iria assentar-se no seu trono para nunca mais deixar de reinar. E ali é uma promessa a respeito do Cristo, que viria da linhagem de Davi, da tribo de Judá.
Então veja, todo pacto que Deus estabelece nas Escrituras sempre é feito através de um representante federal, cabeça federal. Aquele que tem a responsabilidade primária, vamos dizer assim, do cumprimento desse pacto, dessa aliança, dessa federação feita entre Deus e um povo, ou a humanidade, ou um povo específico. Quem lembra aqui daquele episódio que Davi vai levantar um censo? Joabe, né? O Joabe disse, faz isso não, ó. Eu não vou fazer. Aí manda Joabe sair por toda a terra de Israel para levantar um censo, isto é, contar quantos números de homens tem lá. Para ver o tamanho do seu poder, do seu poderio, do seu poder bélico, político, econômico. Davi estava orgulhoso, né, soberbo, prepotente. Joabe sai, faz o censo, volta com aqueles números, né? Só de soldados, dá mais de 1 milhão de soldados do exército. E aí Deus une Davi, não é isso? Ele manda um profeta ir lá e diz, escolhe aí, Davi, o que é que tu quer? Tu quer que por 3 anos tu caia na mão dos teus inimigos? Por 3 meses tu padeça necessidade? Ou por 3 dias uma praga? E aí, ou essas três mesmo? Eu sei que um é cair na mão dos inimigos, não sei se essa segunda sobre a necessidade dele, né? Dificuldade, alguma coisa tipo assim. Mas a outra é sobre uma praga. A terceira eu não estou lembrado, não. E Davi disse o quê? Caia eu na mão do Senhor, mas não na mão dos homens. E aí Deus envia um anjo e dentro de 3 dias ele já vai matando 70 mil israelitas. Só em Jerusalém. Estava pronto para dissipar toda a cidade. Aí quando Davi ora e diz, Senhor, o que é que essas pobres ovelhinhas têm a ver, Senhor? Foi eu que pequei, puna em mim o meu pecado. Mas veja, pelo fato de Davi ser o cabeça federal, o representante daquele povo, como rei, Deus, a punição veio para todo o povo, não somente para Davi. Então, esses são exemplos nas Escrituras, irmãos, que deixam muito claro sobre isso. Fala, meu irmão. Quando faz a aliança assim, entre Deus e o homem, Deus ele não é homem para quem. Sim. Ele prometeu. Exato. Por exemplo, quando o homem lá dentro, no caso de Jefté. Jefté. Juízes 11. Ganhasse Deus, ganhasse a guerra, a primeira pessoa que ele disse que ia ficar. Não. Aí, eu olhei para ele, veio a guerra, mas a filha. Exatamente. Então, todos esses pactos aqui que eu exemplifiquei para vocês foram um prelúdio para a vinda de Cristo, no qual foi feita a nova aliança. Adão, cabeça federal da antiga aliança. O pacto que a gente chama pacto de obras, feito lá no Éden. E aí vem Cristo, o cabeça federal da nova aliança. Adão representava a humanidade, Cristo representa a nova humanidade, ou seja, os eleitos, a igreja. E com ele foi feito esse pacto. E no sangue dele é estabelecido, então, na cruz, através da sua morte, a nova aliança, o novo pacto. Então, irmão, de maneira simples, a doutrina da aliança é a maneira pela qual Deus decidiu se relacionar com o homem. Ou seja, Deus se relaciona com o homem por meio de aliança. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Cristo. Isso são as principais alianças que a gente vê na Escritura, né? Mas tem outras menores. Né? Tudo pode ser resumido da seguinte maneira. Adão é o cabeça federal da raça humana em virtude da aliança feita no Éden. Cristo é o cabeça federal da igreja em virtude da aliança feita no Calvário. E embora não em termos redentivos, salvíficos, também podemos afirmar que o marido é o cabeça federal da esposa
em virtude da aliança feita no matrimônio, no casamento. Por isso, irmãos, o marido deve entender que esse é o padrão que as Escrituras estabelecem. Por ser o cabeça federal da esposa, o marido é responsável pela condição espiritual, física e material da esposa. É atribuída ao homem exatamente essas responsabilidades. A doutrina da liderança masculina no casamento é revelada na Escritura de um modo que relaciona o todo a um correto entendimento da ordem pactual divina, como o texto que nós lemos aqui como texto base. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser o Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Veja que coisa. Deus, o cabeça de Cristo. Agora, irmãos, para a gente entrar agora nos... Como essa responsabilidade federal do marido em relação à esposa acontece na prática? E é aquilo que a gente já estudou outras vezes aqui, já conheceu. De maneira simples imitando Cristo no exercício dos seus 3 ofícios. Então, recapitulando, como essa responsabilidade do marido em relação à esposa acontece na prática? Resposta: imitando Cristo no exercício dos seus 3 ofícios. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Irmão, se quisermos ser marido à semelhança de Cristo, devemos amar nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Um amor federal que foi demonstrado no exercício dos seus 3 ofícios para com ela, para com a igreja. Cristo foi e é para a igreja o seu profeta, o seu sacerdote e o seu rei. Se nós quisermos também sermos um marido federal em relação à nossa esposa, devemos imitar Cristo exatamente no exercício desses 3 ofícios de Cristo e aplicá-los em nosso casamento, na maneira como nós nos relacionamos com a nossa esposa, na maneira como nós lideramos ela, na maneira como nós somos responsáveis sobre ela em sua condição espiritual, material e física. É assim que Cristo lida, ou se relaciona, ou está pactuado, né? Ou a consequência do pacto que ele está com a igreja, na prática, no cuidado, no relacionamento para com a igreja. Então, irmãos, um amor sacrificial. E aí nós vamos agora para Efésios 5, né? Texto tão conhecido nosso. Dele aqui nós iremos extrair deles alguns outros versos que eu irei aqui citar. Iremos ver aqui todo esse ensino na prática, né? Então, se formos estabelecer aqui uma proposição, seria esse. Um amor sacrificial, que se revela de maneira prática no exercício dos 3 ofícios. O homem como sendo o profeta, o sacerdote e o rei de sua esposa. Assim como Cristo o é para a igreja. Então, Cristo amou a igreja, irmãos, de maneira sacrificial. E esse amor foi demonstrado em prática, em vida. Não em palavras apenas, em sentimentos ou emoções, né? Mas na prática. Então, Efésios 5, verso 25 a 29, vamos ler. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eis aí o amor sacrificial, o ápice do amor de Cristo pela igreja. Esse amor fez com que Cristo se entregasse completamente para o bem da igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes,
a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então veja que a expressão que Paulo sempre usa é como também, assim também, como também, sempre fazendo esse comparativo de modo de se relacionar entre Cristo e a igreja com o modo de se relacionar entre o marido e a mulher, o marido e a esposa. Então ele apresenta a maneira como Cristo lida com a igreja e, consequentemente, ele diz assim também, vocês, marido, devem ser em relação à sua mulher. Então veja aqui, a responsabilidade federal do marido em relação à esposa, acontecendo na prática, se dá quando o marido imita Cristo no exercício dos seus 3 ofícios. Assim como Cristo é o profeta da igreja, Cristo é o sacerdote da igreja, Cristo é o rei da igreja, né? E esse reinado se dá cuidando e providenciando, né? Protegendo e providenciando na prática. Assim também o marido deve ser em relação à sua esposa. Então, em primeiro lugar, irmãos, devemos ser o profeta da nossa esposa. O marido, à semelhança de Cristo, deve ensinar a palavra de Deus à sua esposa. É dessa maneira como o marido cumpre, em imitação a Cristo, o seu ofício profético para com a sua esposa. Como? Ensinando a palavra de Deus à sua esposa. Ensinando a palavra de Deus à sua esposa. Cristo faz isso. Versículo 26 e 27, olha o que diz. Para que a santificasse, né, ele se entregou para isso, para que a santificasse. Aí diz, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Com que objetivo? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que Cristo purifica a igreja? Como é que Cristo santifica a igreja? João 17 diz que é através da palavra. É através do ofício profético de Cristo que ele santifica a sua noiva por intermédio da sua palavra, da sua doutrina, do seu ensino. E a igreja, a sua noiva, a quem ele tanto amou e assim mesmo se entregou por ela a fim de resgatá-la, é a maneira como Cristo santifica a sua igreja. Assim também, irmãos, o marido, em imitação a Cristo, deve ensinar a palavra de Deus à sua esposa. Primeira Coríntios 14:34 diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Agora veja o 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Então veja que Paulo, em todo o tempo, e as escrituras também, evidentemente, sempre considera o cabeça federal, que é o marido da mulher, como sendo responsável pelo ensino, pela instrução, pela doutrinação, pela orientação, através da palavra, a fim de que ela seja, como diz no versículo 26, que nós lemos de Efésios 5, né? A fim de que ela seja, tira aí a palavra igreja, bota em mulher, ou esposa, uma mulher gloriosa. Uma mulher sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma mulher santa e sem defeito. Então precisamos, como maridos, meus irmãos, termos o cuidado de uma maneira constante, regular, ensinar a palavra de Deus à nossa esposa. Orientá-la, aconselhá-la, exortá-la, instruí-la, educá-la, tudo à luz da palavra de Deus. Então pergunto aqui a vocês a guisa de aplicação, né? Qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa e leu a Bíblia para ela, e explicou um trecho da Bíblia para ela,
e aplicou uma palavra, a Bíblia nela e para a vida dela, e orientou ela, e exortou ela através da palavra? Qual foi a última vez? Veja, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos o cabeça da nossa esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, irmão. De maneira que essa consciência deva nos levar exatamente a cumprir a nossa responsabilidade como cabeça federal da nossa esposa. Isso é cumprido em esse primeiro ponto aqui, né? Sendo o profeta dela. Sendo um profeta dela. Sentando de maneira regular, isso se faz talvez num culto doméstico, até mesmo de maneira particular, na hora de dormir, na hora de em um quarto, em um momento específico. Mas sempre devemos ter o cuidado de lermos a palavra de Deus com a nossa esposa, de abrirmos a palavra de Deus diante da nossa esposa e explicar a ela, tirar as dúvidas dela, e orientá-la, e aconselhá-la, e exortá-la através das Escrituras, com o objetivo de torná-la aquilo que Cristo está tornando a igreja. Santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Vocês já leram o Provérbio 31, que fala da mulher virtuosa? Lá, uma das coisas que acontece lá, pela virtude da esposa, o marido dela é louvado na praça pelos mais velhos, pelos juízes. Né? O provérbio ainda diz que a mulher é a coroa do marido. Em outro texto na escritura, agora eu não estou lembrado onde, diz que a mulher é a glória do homem. E como fazê-la da nossa esposa uma mulher de fato gloriosa, virtuosa, bela, santa, uma coroa cheia de pérolas na nossa cabeça, onde que as pessoas olham, que mulher virtuosa, que mulher bela, não pela aparência física, mas bela pela virtude que ela emana, que ela transparece, que ela exala onde quer que ela esteja, pela sua piedade, pela sua educação, pelo seu comportamento, pela sua maneira de viver, sua maneira de ser, a sua castidade, a sua pureza, a sua santidade, a sua delicadeza, a sua feminilidade. Então, tudo isso é responsável, no que diz respeito à aliança do casamento, né, do matrimônio. Nós, como marido, somos o cabeça da nossa esposa, com a qual nós temos esse dever a ser cumprido, essa responsabilidade de ser o seu profeta. O que é um profeta? Um profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Não é isso? O profeta no Antigo Testamento, né? A gente vê que era aquele que recebia a palavra de Deus, Deus falava com ele, ele recebia aquela palavra, aquela mensagem, e então ele comunicava ao povo a mensagem de Deus. Assim também devemos ser para com a nossa esposa. Devemos ir às Escrituras, aprender as Escrituras, meditar nas Escrituras, nos alimentar das Escrituras, e então ir diante da nossa esposa e entregar a ela a mensagem das Escrituras, entregar a ela a doutrina, entregar a ela o Evangelho, ensinar a ela a palavra de Deus, como o profeta de Deus para ela, assim como Cristo é o profeta da igreja. Em segundo lugar, irmãos, o marido, à semelhança de Cristo, deve assumir a culpa da esposa e interceder por ela, orar por ela. E isso é de respeito ao segundo ofício de Cristo em relação ao relacionamento para com a igreja, que é a sua noiva. Ele é o sacerdote dela. Então, de maneira semelhante, nós, como maridos, devemos também sermos o sacerdote da nossa esposa. E qual era o ofício do sacerdote? De maneira básica, né? Simples. Enquanto o profeta era aquele que representava Deus diante do povo, mediava, né? Mediava a mensagem de Deus para o povo, o sacerdote fazia o caminho ao inverso, né?
ele era o representante do povo diante de Deus. Então ele era aquele que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. Ele era aquele que oferecia um incenso, né, que é como se fossem as orações dele em favor do povo. Ele era aquele que assumia a culpa do povo. Ele era aquele que era responsável por fazer expiação pelo pecado do povo. O serviço no culto, né? O holocausto dos animais, pelos pecados do povo. Então ele que fazia esse serviço, ele que mediava esses benefícios em favor do povo. Assim também, Cristo é para a sua igreja. Foi exatamente isso que Cristo fez no seu ofício sacerdotal. O que é que ele fez? Ele entregou-se, ele foi o sacrifício, né? Ele é o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz a Escritura. E ele mesmo é o sacrifício, o qual ele mesmo se ofereceu a si mesmo, como diz o versículo 25. Para resgatar um povo, morreu pela sua igreja, para salvar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, para o benefício da sua igreja, para o benefício do seu povo, como sendo o cabeça federal do seu povo, o representante do seu povo diante de Deus, sendo ele mesmo o sacerdote e o sacrifício. Mas não somente isso, a Bíblia diz que ele continua a interceder, não é isso? O ofício sacerdotal de Cristo continua ainda em voga, né, acontecendo. Seus 3 ofícios, na verdade. E como é que ele está exercendo hoje o seu ofício sacerdotal? Que é dividido, né, em duas obras, vamos dizer assim. A primeira obra já foi concluída. Qual foi? A expiação. A obra da expiação. A segunda está sendo executada. Qual é? A obra de intercessão. Ele continua a interceder pelo seu povo. Veja o que diz Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O autor aos Hebreus também diz a mesma coisa no capítulo 9, versículo 15. Diz que ele intercede por nós. Irmão Hélio, pode ler aí, Hebreus 9, 15? Só para a gente ir. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, termine a morte para a remissão das transgressões que havia na primeira, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido. É isso mesmo? Então, acho que eu citei o texto errado. Peraí. Mas aí é um texto que fala sobre ele como um cabeça federal da nova aliança, né? O sumo sacerdote era Arão, era. Deu errado. Um texto aqui, rapaz, eu acabei esquecendo, né? Citei errado esse texto. Aí fala ele como cabeça federal, né? Mas é um texto de Hebreus que fala também ele intercedendo. Aqui é 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Romanos 8:34, como nós vimos, né? Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, a semelhança de Cristo em seu ofício sacerdotal, em que ele assumiu a culpa da sua noiva, da sua esposa, pagou o preço por ela, entregou-se a si mesmo como um sacrifício expiatório pelo pecado da sua igreja, do seu povo.
mas também ele continua a interceder pela sua noiva, a orar pela sua igreja, em seu ofício ainda sacerdotal. Meus irmãos, como cabeça federal da nossa esposa, devemos ter essa consciência, irmãos, que também somos o sacerdote dela, isto é, somos como que representante delas diante de Deus. Evidentemente, não nos mesmos termos que Cristo é para a igreja, porque ele tem o poder de salvá-la, né? Ele salvou ela. Ele garante a segurança dela, a salvação dela, o perdão dos seus pecados. Nós não temos esse poder, mas de maneira a imitar a Cristo, devemos também assumirmos a responsabilidade pelas fragilidades e falhas da nossa esposa, como Cristo assumiu a culpa e os pecados da sua igreja, do seu povo. E se colocou diante de Deus para assumir essa culpa, para receber a penalidade no lugar da sua igreja. Assim também devemos ter a consciência de que, como sumos sacerdotes, ou como sacerdotes da nossa esposa, devemos assumir a culpa, irmão. Devemos ser responsáveis pelas suas más obras, pelo seu mau testemunho, pelo seu mau comportamento, pelas suas impiedades. E ir sempre diante de Deus: Senhor, perdoe minha esposa. Não somente isso, reconhecer, Senhor, eu tenho falhado, porque eu não tenho pastoreado adequadamente a minha esposa, não tenho orientado ela, não tenho cuidado da alma dela direito, como deveria cuidar como seu sacerdote. Senhor, perdoe-me, Senhor, e interceder diante de Deus pela sua esposa. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Veja, irmãos, a gente tem essa fragilidade, sabe, de achar e de entender que pelo fato de a gente viver dentro da nossa casa com a nossa esposa 24 horas, e poder observar a vida dela e saber que não tem nada demais, é uma vida comum, uma vida simples, de trabalho, de atividade doméstica e tudo mais, e não, está tudo ok. Mas não, irmãos, a gente precisa velar pela alma da nossa esposa, intercedendo junto ao trono da graça constantemente em favor dela, apresentando ela diante de Deus, clamando em favor dela diante de Deus, suplicando pelo bem da alma dela, pela sua vida espiritual, pela sua piedade diante de Deus, como sendo nós o seu sacerdote, sua cabeça federal, e que cumprimos também neste ofício sacerdotal a semelhança e imitação a Cristo em relação à igreja. Então pense, você tem orado pela sua esposa, você tem se decidido por ela, você tem pronunciado constantemente diante do trono de Deus o nome da sua esposa, sua mulher. Você tem constantemente intercedido e pedido a Deus em favor da sua esposa, para que ajude ela nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, em seus pecados. Você tem constantemente assumido que a condição espiritual e moral da sua esposa, você tem uma participação direta nisso. Você é culpado por isso porque a gente tem negligenciado, irmão, o cuidado e o pastoreio para com a alma da nossa esposa. Lembre-se, você é um sacerdote da sua esposa. Cumpra esse ofício, a semelhança do que Cristo cumpriu, cumpriu e está cumprindo, executando, agindo em relação à igreja. Ele assumiu a culpa da igreja e ele continua a interceder pela igreja. Falando.
É, uma vez. É, sim, sim, sim. Não dizer assim, eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero, É iniciar, né? eu sei como deve ser, como tem que ser. Exato. Preparado, educado para ser um marido como deveria ser, como deve ser. A gente costuma dizer lá em Recife, quando a gente conversava entre os homens, questão assim de casamento, marido, essas coisas todas. Aí alguns irmãos iam compartilhando as experiências, outro, a gente ia discutindo o assunto, ia aconselhando mutuamente uns aos outros. E tinha uma frase lá que a gente fica até hoje, né? É o seguinte, uma coisa é a gente trocar o pneu do carro com o carro parado. E outra coisa completamente diferente é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, isso é que o senhor falou, de uma pessoa adentrar para um relacionamento sem saber que de fato é ser um marido, como ser um esposo piedoso, bíblico. Muitos de nós, acredito que a maioria aqui talvez, né? Troca o pneu do carro em movimento, homem. Que é muito mais difícil. Em vez de começar a jornada já com os 4 pneus revisadinhos, né? Novinho, tudo direitinho, revisado o carro, agora vamos iniciar a nossa jornada. Mas não. Como bem que a gente iniciou a jornada sem saber de quase nada. No decorrer do caminho da viagem, a gente foi aprendendo e vendo a necessidade de quê? Manutenção. Só que não pode parar o carro mais. O carro está em movimento. A viagem está sendo feita. Não pode parar mais. Tem que fazer a manutenção do carro, trocar os pneus do carro com ele em movimento, meu filho. É muito mais difícil. É muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Mas deve ser feito. Deve ser feito. Então, nós devemos ter a consciência, irmãos, como cabeça federal da nossa esposa e também nos empenhar para sermos o seu sacerdote. E que a semelhança de Cristo, assumamos a culpa, assumamos a responsabilidade, intercederemos por ela junto ao trono da graça, para o bem dela, para o bem dela. Por fim, devemos também cumprir a nossa responsabilidade federal como marido em relação à nossa esposa, sendo o seu rei. O rei. Cristo é o rei da igreja, né? O rei da igreja. E como rei, esse ofício o reinado de Cristo se dá em duas maneiras: como provedor e como protetor. Cristo, em seu ofício de rei, ele governa
ele lidera o seu povo, ele lidera a igreja, ele governa a igreja, ele guia a igreja, ele conduz a igreja, e como rei ele provê, ele é o provedor da igreja, ele supre a igreja com tudo quanto é necessário e suficiente para a boa manutenção dela. Bem como também como protetor. Cristo é aquele que protege a igreja de todo tipo do mal. Então, como provedor, o marido, à semelhança de Cristo, deve suprir as necessidades materiais da esposa. Texto que nós lemos aí em Efésios, né? 5, 28 e 29, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, irmãos, assim como Cristo em relação à igreja, o marido deve prover, alimentar e cuidar de sua esposa. Veja que nos dois primeiros ofícios que nós vimos, profeta e sacerdote, diz mais respeito com a questão da alma da esposa, do pastoreio de sua alma. Diz mais respeito com o aspecto espiritual da esposa. É uma busca pelo bem espiritual da esposa. Mas no que diz respeito ao exercício do ofício como rei, diz respeito nas questões mais materiais e físicas, né? Cuidado físico, material, literal, do corpo, da vida, das coisas materiais, da esposa e para o bem dela. Então, Cristo, irmãos, como rei, ele provê à igreja tudo quanto é necessário para ela. É Cristo quem cuida do seu povo, é Cristo quem provê as necessidades do seu povo, é Cristo quem dá saúde ao seu povo, é Cristo quem cura o seu povo, é Cristo quem dá trabalho ao seu povo, é Cristo que traz o pão de cada dia para a mesa do seu povo, é Cristo que supre todas as suas necessidades materiais necessárias e suficientes do seu povo. Assim também nós, como marido, devemos ter o cuidado de prover para nossa esposa as coisas necessárias e essenciais, alimentar a nossa esposa, cuidar dela, tudo quanto é necessário. E aqui de respeito ao trabalho, né, evidentemente. Né? O homem é aquele que é o principal responsável, né, pela manutenção da sua casa no que diz respeito às coisas materiais. Evidentemente que a Bíblia nunca fala dessa questão de uma maneira em que o marido deve dar luxo à sua esposa. Evidentemente, se a pessoa tiver condições, né, puder dar um conforto melhor à esposa, deve ser dado, evidentemente. Mas a Bíblia trata especificamente esse assunto como sendo responsabilidade do homem prover as necessidades da esposa. De maneira geral, da família. Né? Não é dar luxo, mas é dar o básico para a vida. Dar o pão de cada dia, as vestes, o calçado, um teto sobre a cabeça, né? As questões básicas da vida, são essenciais. Essa é a responsabilidade do marido. Como porque na verdade hoje em dia não tem um praticamente mais, né? É. Viram algo assim, muito distante, mas às vezes até da cidade que a gente vive, é crente, é uma coisa, sabe? Tá em casa, e para achar como doce, como A mulher está lá, né? uma vez exclusivamente, né, assim, prioritariamente, Sim. falar, sustentar e tudo. A mulher pode, né? Assim, Sim. ajudar o auxílio, mas não para ela ter Sim. Para sustentar, né? exclusividade que é ela que é.
Exatamente, exatamente. A gente vê lá, Provérbio 31, a mulher virtuosa, a gente vê que ela ajuda o marido, ela confecciona roupa, ela faz um negócio, ela faz outro, ela trabalha em prol do bem da sua casa, do seu lar, sabe? Mas o sustento daquele lado daquela família é o marido quem é responsável, né, de manter a casa funcionando, de respeito às questões materiais. Exatamente. Sim. É porque a cultura hoje, rapaz, fala do trabalho como sendo algo ruim. Sabe? Isso inculcou na cabeça da sociedade que trabalhar é ruim. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Se dependesse de mim, eu não trabalhar. Mas não, o trabalho dignifica o homem, o trabalho reflete Deus. Deus trabalha até hoje a vida disso. Antes da queda do pecado, o homem já trabalhava. Deus deu a Adão a responsabilidade de cultivar e trabalhar a terra. Veja, então o trabalho é o que dignifica. Na eternidade, já estou aqui, né, Felipe? Nós iremos continuar trabalhando, né, que na verdade não será o céu, né, lá, né, o céu será aqui na terra, né, essa junção de céu e terra aqui, sendo a nova terra, um novo céu, nova terra em qual habita a justiça, e viveremos de maneira física, né, e haverá coisas físicas. Então o homem é que vai ser o gerente da criação de Deus e vai trabalhar para a glória de Deus de maneira perfeita, né? Isso será prazeroso. Então o trabalho, irmãos, ele é algo bom, algo prazeroso. Deus se agrada, Deus trabalha até hoje. O trabalho dignifica o homem, o trabalho traz honra, reflete Deus. É bom. Então, infelizmente, a cultura, hoje em dia, conseguiu inculcar na cabeça da sociedade de maneira geral, né? Que o trabalho é ruim, né? O cara começa a trabalhar já pensando em se aposentar, né, velho? Tem também, mas você tem que virar até uma forma de chacota, né? Tipo, se eu não tenho condições de empreender, né, que é bom, é uma área boa, eu aconselho, mas que é algo que nem todo mundo foi empreendedor, quem vai trabalhar para o empreendedor? É. Aí o cara já tem a ideia, tirou uma chacota assim. Ele, não, mas a cultura para ou se depender de casa, ficar em casa, ou sua família, que ele acha que é cultura. Assistencialismo, né? Depender do Estado. Então, veja, isso é um assunto para outro momento, mas esse tema de trabalho ele é muito importante, porque fala também a respeito de vocação, né? Isso era um assunto que os puritanos tratavam bastante a respeito do trabalho. Ele dizia que o homem ele tem uma vocação. E uma vocação é um dom, é uma habilidade dada pelo próprio Deus em que ele terá a habilidade de fazer determinadas coisas, de trabalhar com determinadas coisas em determinadas áreas. Então, por isso que a gente vê, tem médico, tem advogado, tem isso, tem aquilo outro, isso nada mais é do que vocação. Vocação. Então, todos nós temos uma vocação. Deus nos deu habilidades, Deus nos deu talento, nos deu dom para a gente usá-los para a glória dele e também para o sustento da nossa família, do nosso lar, para o cuidado material e físico da nossa esposa. Então, eu até falo às vezes com o Tonton, fico buscando identificar nele, né, qual é a inclinação dele, sabe? E uma vocação lida muito com isso, né? A pessoa tem uma inclinação natural para determinadas coisas, uma facilidade naquela questão. A pessoa assimila melhor aquilo, a pessoa lida melhor com aquilo, a pessoa gosta mais daquilo. Então, normalmente, isso pode ser a sua vocação, a área de atuação que Deus colocou no seu coração ou lhe deu habilidade para você atuar na sua vida e, então, através dela, granjear o pão de cada dia para você e sua família. Então, isso é bom ser identificado desde a mais tenra idade, assim como o Tonton, como Wesley, né? Filipinho, para que quando vai chegando na fase adulta, vocês já saibam
daquilo que vocês querem, daquilo que vocês gostam, daquilo que vocês têm habilidade e facilidade, para se especializar nisso e então, através disso, glorificar a Deus com o seu trabalho e então cuidar da sua família. Né? Então, isso é algo também que se perdeu muito hoje nessa cultura de hoje. Né? Normalmente as pessoas vão fazer determinadas coisas, não é por vocação, mas é muitas vezes por remuneração. Simplesmente isso. A gente vê muitos casos de médico. E médico aí que é cada descaso, rapaz. O médico que mata as pessoas praticamente. Mano. Trata as pessoas com ruindade, com maldade. Né? Trata esse paciente como se fosse simplesmente mais um número ali, ou mais um... né? Sabe? Então a gente vê claramente que são pessoas que não foram vocacionadas para a medicina, para cuidar do corpo das pessoas, tratar da saúde das pessoas, mas estão ali apenas por uma questão financeira. E quando isso acontece, a gente vê que acontece grandes desastres aí, né? Grandes desastres, descasos, sabe? Tudo jogado. Mas quando a pessoa está exercendo aquilo que de fato Deus o vocacionou para exercer, aí é diferente. Né? Porque ele vai granjear o pão de cada dia de maneira honesta, no suor do seu rosto, como diz a Escritura, honrar a Deus e fazer isso com prazer, com alegria, porque é para isso que Deus o vocacionou, o chamou, é para isso que Deus o criou, de respeito ao campo do trabalho. E ele vai fazer isso com prazer, com alegria. Então é bom vocês identificarem, já desde mais cedo aqui para os mais novos, né? Qual a área que você tem uma maior inclinação, uma maior afeição? O que é que vocês gostam de fazer? O que é aquilo que vocês têm uma maior facilidade de lidar, de aprender, de desenvolver? Então atente para essas coisinhas, porque isso pode ser a vocação ou a área de trabalho ou atuação que Deus chamará vocês para atuar, através do qual vocês sustentarão a sua família, granjearão o pão de cada dia e cuidará da sua esposa e seus futuros filhos. Então, atente bem para isso. Então, o homem, o marido, à semelhança de Cristo, deve suprir as necessidades materiais da sua esposa como sendo o seu rei, sendo o provedor dela, todas as questões materiais. Por último, ainda no ofício de rei, né? Cristo também é o protetor da igreja. Assim também o marido, à semelhança de Cristo, deve proteger a esposa de todos os perigos. Todos os perigos. Né, galera? Não lembro aqui da outra vez, rapaz. Então veja, João 10, 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus. E ele diz, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É um texto que deixa muito claramente e traz muito claramente a ideia de Jesus como sendo aquele que protege a sua igreja. Ele é o protetor dela. Ninguém pelos quais eu dei a vida hão de perecer. Eu cuidarei de todos vocês. Ninguém tem o poder de arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Então, exatamente um texto que fala, que traz a ideia de Cristo como sendo o protetor da igreja, o protetor das ovelhas. Assim também nós, irmãos, como maridos, devemos proteger a igreja de toda face do mal, de todos os perigos. Mateus 16, 18, lá no finalzinho, ele vai dizer que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, um texto que deixa claro Jesus como sendo o protetor da igreja, aquele que edifica a igreja e aquele que contra a qual a igreja dele, as portas do inferno não têm poder, não prevalecerá. Então Cristo, ele como rei, ele protege a sua igreja. Assim também o marido, irmãos, à semelhança de Cristo, deve, no ofício de rei, também proteger a esposa de todos os perigos. Isso inclui aqui tantos perigos espirituais, né, que está incluído lá no que diz respeito ao ofício de profeta, ensinar a palavra, sacerdote, interceder, orar por ela, sacrificar-se por ela. Como de rei, proteger também das questões materiais, as questões físicas, os perigos reais.
Eu costumo dar o exemplo, né? Você vinha ali um touro brabo na rua, é você e sua esposa, o que é que você faz? Já viu o touro em sua direção na carreira, Carlinhos? Vai correr, vai deixar Cleide? Não. A primeira coisa que deve fazer é fazer alguma coisa para proteger a sua esposa. Botar ela atrás de um poste, ficar na frente dela, arrumar um beco, uma casa, vai se proteger ela de alguma maneira. O que você deve fazer é isso. Oi? Nenhum de escudo. Você tá indo na esquina ali, daqui a pouco um tiroteio, é polícia e bandido aí, bala vai, bala vem, o que é que você faz? Corre e deixa a mulher? Não, você é a primeira coisa que faz, você vai proteger ela, vai abraçar ela aqui, já vai botar ela para um canto, fazer alguma coisa para proteger a sua esposa de uma bala perdida. Se a bala tem que pegar alguém, tem que pegar em você, primeiramente. Se alguém tiver morrer, é você que tem que morrer no lugar dela, primeiramente. Se alguém for para levar um tiro entre você e ela, é você que leva o tiro. Se coloca na frente da bala por ela. Então é isso. Se o touro vem ali desembestado, não dá tempo, o que você faz? Fica entre o touro e a mulher. Leva a primeira chifrada, não tem problema não. Mas dá um jeito, mas proteja a sua mulher de alguma maneira. Tem uma experiência aí. Então, veja, são algumas situações possíveis que podem acontecer, né? Mas se aplica a todas e qualquer situação da vida. Qualquer situação de perigo, você deve ser aquele que deve estar para proteger a sua esposa. Eu lembro que quando estourou o fogão lá em casa, né? Estourou o fogão lá em casa, a panela de pressão. Bam! Aí acabou com o fogão e ficou o gás. Pronto. Desespero da gota. Tava no quarto e aquela carreira. Eu, né, vai explodir, vai explodir. Aí eu corri lá no bujão, tampei o fujão, corri lá pra fora, pronto. Aí, se fosse explodir, que explodir a primeira na minha cara. Eu que levo a reba toda, né? Pelo menos minha esposa protege, né? Minha esposa, as crianças. Mas eu que fui lá pra desligar o bujão pra não explodir. O gás vazando lá por tudo quanto é canto, por mangueira, por fogão, por boca de fogão, tudo explodido, estourado. E o homem é que tem que ir lá e, se for ter que explodir, a primeira pancada tem que pegar no meu peito, não é dela não. Né? Botei ela pra fora, vai pra lá, pronto. Foi todo mundo pra fora, tinha elevador lá no terraço, e eu fui lá e desliguei. Então, são exemplos práticos, irmãos, que podem acontecer na nossa vida. Um ladrão pula o quintal, Carlinhos. É a gente que tem que ir lá resolver, não é mudar a mulher, não. Por mais que tenhamos medo, irmãos. Porque a gente tá aqui dando uma de super-homem, não. De Joe Wayne, né? Os filmes lá de faroeste da antiga, né? E nós temos medo também, nós temos medo. O medo é normal, é comum do ser humano. Mas ainda que em medo, nós devemos ter a coragem de proteger a nossa esposa de qualquer perigo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Imagina você andando com a sua esposa e de repente vê um pitbull. A gente vê muito em vídeo, né? Às vezes com criança, às vezes com idoso, rapaz. Imagina uma cena dessa. E, por alguma razão, o pitbull cisma com uma roupa colorida da sua esposa. Uma bolsa colorida, brilhante. E aí? Irmão, o coração vai dar aquela disparada. A alma vai sair do corpo. Mas eu vou ter que me agarrar com esse pitbull. Eu vou ter que fazer alguma coisa para levar minha esposa. É um exemplo assim, né? Mas tá em cima dela ali, né? Sabe? Ou tá lá tremendo, irmão. Tá tremendo, com medo, fazendo com alguma coisa. Então eu vou estar tremendo, vou estar com medo, vou sentir medo. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para proteger minha esposa. Se ele for estraçalhar alguém, eu que seja estraçalhado, né? Se for decipar o braço de alguém, deve ser o meu braço que deve ser dissipado. Tem que fazer alguma coisa. Mas livrar a minha esposa do perigo, da situação. Ixi, para, velho. Isso eu tô armado, velho. Aqui, eu tô armado aqui, velho. Pois é. Então, irmãos, também, no ofício de rei, como cabeça federal da nossa esposa e rei dela,
devemos protegê-la de todos os perigos. Conclusão, irmãos. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma questão que talvez você esteja pensando aí. É um fato que a mulher tem responsabilidades pessoais como indivíduos diante de Deus. Assim como também o homem. Os dois são pessoas específicas diante de Deus. Mas o que nós, como marido, precisamos entender, irmãos, é que somos e permanecemos sendo o cabeça federal da nossa esposa. E do mesmo modo que Cristo, como cabeça, assumiu toda a responsabilidade por todos os pecados de todo o seu povo, assim o marido deve assumir a responsabilidade federal pela condição espiritual, física e material de sua esposa, bem como de seu casamento de maneira geral, pois o homem é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça da mulher. Então nós devemos assumir total e completa responsabilidade pela condição espiritual, material e física da nossa esposa. Como é que isso se dá na prática? Imitando a Cristo no cumprimento ou no exercício dos seus ofícios. Profeta, sacerdote e rei. Como profeta, devemos ensinar a palavra de Deus, pastorear a nossa esposa através da palavra, aconselhá-la, exortá-la, instruí-la, ensiná-la. Como sacerdote, devemos assumir a culpa pelos pecados da nossa esposa, se sacrificar por ela, orar por ela, interceder por ela junto ao trono da graça. Como rei, devemos suprir as suas necessidades, prover para ela, alimentar ela, cuidar dela, proteger ela de todo mal. Assim, irmãos, nós estaremos sendo o que somos chamados a ser como maridos. O cabeça federal da nossa esposa. O cabeça federal da nossa esposa. Assim como é Cristo, o cabeça federal da igreja. Amém, irmão. Amém. Irmãos, quer falar alguma coisa?